Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. Vamos ler até o 30. Filipenses 1:12. Continuando a nossa série de exposição em Filipenses. Hoje com o título Cristo seja engrandecido. Cristo seja engrandecido. Diz assim a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Amém. Vamos orar? Pai Celestial, suplicamos ao Senhor, ilumine nossas mentes, nos dê sabedoria e discernimento, para que possamos compreender a Tua Palavra, isso para a edificação da Igreja de Cristo e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Cristo seja engrandecido. Amém. Esse é o título da nossa mensagem. Domingo passado iniciamos a série de exposição em Filipenses. Vimos uma breve síntese da história de fundação da igreja em Filipos. O fundador da igreja em Filipos, no norte da Grécia, na Macedônia, exatamente o apóstolo Paulo. E nós vimos que foi uma igreja fundada naquele calor da perseguição, no calor de falsas acusações, no calor de açoites com varas, no calor de encarceramento. Apóstolo Paulo e Silas algemados, com as pernas nos troncos,
E nós vimos então que a igreja de Filipos foi uma igreja que já começou debaixo de severa perseguição, terrível perseguição. E aqui neste momento nós, depois de vermos Paulo fazendo uma saudação à igreja de Filipos, ele apresenta a ação de graças, ele expressa a sua gratidão a Deus. Veja que aquele homem prisioneiro de Cristo encontrava alegria em Cristo Jesus, para que mesmo naquele corredor da morte, ele podia até ser morto, ele ainda acreditava e tinha essa condição de transbordar em alegria por causa de Jesus Cristo e pela obra que ele realizava em nome do Senhor Jesus. E depois de dar ação de graças, ele faz uma intercessão pelos filipenses. Os filipenses tinham um lugar especial no coração do apóstolo Paulo. E a partir daqui, no verso 12, depois desta oração intercessória, nós começamos a nossa meditação desta noite. No verso 12, nós vemos que Paulo vai tratar com os crentes de Filipos a respeito da prisão dele. Um dos motivos da preocupação dos filipenses com o apóstolo Paulo. Havia chegado ao conhecimento a prisão do apóstolo dos gentios. Isso certamente trouxe preocupação. Talvez muitos começaram a apontar, está vendo? Ele não é um verdadeiro apóstolo de Cristo. Como é que um homem de Deus pode ser preso? Como é que um homem de Deus pode ser acusado? É um criminoso. E Paulo ele tem a oportunidade de escrever a carta aos filipenses exatamente, não só para expressar a gratidão pela oferta em dinheiro que a igreja de Filipos, uma igreja pobre que levantou recursos e enviou junto por meio de Epafrodito, talvez um líder da igreja de Filipos. Veja que eles enviaram dinheiro e enviaram também Epafrodito para cuidar de Paulo. E eles estavam preocupados não só com Paulo e a prisão de Paulo, mas também com Epafrodito, que havia adoecido gravemente, quase a ponto de morrer. E aprove a Deus, ele quis na sua soberana vontade perfeita, restaurar a saúde de Epafrodito, que foi exatamente aquele que levou essa carta à igreja de Filipos. E eu lembro os irmãos que Paulo está prisioneiro de César. Na verdade, o imperador César aqui não é um nome, é um título romano. O imperador daquela época, possivelmente Nero, década de 60 depois de Cristo. Então, o imperador Nero, ele aguardava, porque Paulo havia apelado para César, para o imperador, aguardava então a sua sentença final e o seu julgamento e sua sentença final. Pois bem, Paulo então é prisioneiro de César, mas acima de tudo ele é prisioneiro de Cristo. E nós vemos aqui que Paulo vai dar uma satisfação para a igreja. Ele vai mostrar que aquela condição adversa, aquela situação problemática, embora para os inimigos da fé cristã possa corresponder ao impedimento para o avanço do Evangelho, Deus não quis assim. Então, daquela circunstância adversa, a prisão de Paulo, na verdade, essa prisão serviu para o avanço do Evangelho. E o nosso Deus, ele trabalha exatamente assim. Quando parece que está tudo terrível, quando você passa pelo vale da sombra da morte, quando você passa por debaixo de uma tempestade terrível, vem a dúvida no coração, a sua fé estremece. Talvez seja este o momento em que Deus vai operar grande e poderosamente. Deus há de fazer uma grande obra exatamente no problema, não é fora do problema. Muitas vezes Deus não vai nos livrar do problema, meu irmão, minha irmã. Deus não vai nos livrar das circunstâncias adversas. Deus não vai nos livrar das perseguições. E eu afirmo mais à luz da palavra de Deus: Deus vai nos colocar em sofrimento e dor. É uma das disciplinas da escola de Deus, o sofrimento, a dor, a dificuldade. Portanto, rejeitem essa teologia triunfante, que o crente não pode adoecer, que o crente não pode passar dificuldade financeira. Nós passamos sim. Não somos deste mundo, nós somos cidadãos celestiais. Mas nós estamos deste mundo, e o mundo jaz do maligno. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu terrivelmente, quiçá nós, seus seguidores. Nós não somos deste mundo, nós somos filhos da luz. E o mundo é um mundo entenebrecido, é um mundo de trevas. Então não tem como você fugir
do sofrimento e da dor, nem mesmo sendo membro de uma igreja, nem mesmo sendo filho ou filha de Deus. Esteja preparado quando o Senhor fizer na lista de chamado o teu nome para que você sofra, porque Deus muitas vezes nos coloca em sofrimento. E você vai repudiar, vai rejeitar o teu Deus. Onde estás tu, ó Deus? Ele continua nos altos céus, num trono de graça, cheio de poder e majestade. Ele controla todas as circunstâncias, inclusive as adversas. E isso aqui a Bíblia prova. Paulo estava preso, e a prisão de Paulo, embora os inimigos da fé pudessem falar, agora Paulo vai cair, agora o Evangelho vai parar de avançar, o inferno está em festa. Não é assim não, Deus está no controle, o Evangelho está avançando. E sabe como que avançou? Paulo diz aqui no verso 13, ele, cadeias em Cristo, ele ficou conhecido não como um bandido, não como um homicida, não como um ladrão, não como um criminoso. Paulo ficou conhecido como prisioneiro de Cristo. Paulo ficou conhecido em Roma como aquele que estava preso, era prisioneiro de César, porque era fiel à incumbência, à missão que havia recebido, a defesa do Evangelho, a proclamação do Evangelho, o avanço do Evangelho. Ele contribuía, ele cooperava com o Evangelho de Jesus Cristo. E veja que a Bíblia diz aqui no verso 13, que as cadeias dele em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Eu assistia ontem, mais uma vez, não canso de assistir o filme Gladiador. E ali eu pude lembrar, aquela hora que o gladiador lá, me fugiu agora o nome, ele ia ser morto, e ele está sendo conduzido por uma escolta de pretorianos. Aqui, ó, da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano. Fazia a proteção, a defesa pessoal, tanto do imperador, quanto do palácio, do pretório, onde morava o imperador Nero. Eram milhares de homens. Eu não sei exatamente porque a Bíblia não detalha. Ele diz toda a guarda pretoriana. O que exatamente Paulo quer dizer aqui nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que toda a guarda pretoriana conheceu o Evangelho. Imagina aqueles homens acostumados com as atrocidades do imperador Nero. Não sei se todos conhecem a história de Nero. Era um homem insano. Ele mandou matar a própria mãe. Por ordem da amante dele, ele cortou a cabeça de sua esposa e entregou a cabeça para a mulher, para a amante. Era um homem cruel, sanguinário. E esses guardas pretorianos certamente estavam acostumados com aquela tirania, com aquela crueldade, com as atrocidades daquele imperador insano. E de repente, todos os dias, durante 2 anos, segundo Atos 28, 30 e 31, Paulo, na sua prisão domiciliar, casa alugada por ele, acorrentado a um soldado da guarda pretoriana, Paulo orava. Imagina ele acorrentado ali com o guarda, ele de joelhos lá, intercedendo pelos filipenses, e o guarda ouvindo, acostumado com aqueles presos, né? E daqui a pouco ele está ouvindo Paulo ditando para o amanuense, um secretário, a carta de Filipenses, talvez. E ele ouvindo. E esse guarda, esse soldado romano, ouvindo Paulo pregando da sua própria boca sobre o Evangelho para ele também. Ou você acha que Paulo deixou passar? E de repente aqueles homens tão acostumados com uma vida dura, a vida de caserna, a vida de combate, a vida de luta, estavam diante de um homem santo de Deus. Um homem que transbordava de alegria mesmo encarcerado, com a possibilidade de perder a própria vida. O homem que falava palavras de afeto e escrevia carta com demonstração de amor profundo. Irmãos, fazia mais de 10 anos que Paulo não via os filipenses. E nem filipenses haviam esquecido de Paulo, e nem Paulo havia esquecido de filipenses. E eles estavam a mais de 1.200 quilômetros de distância entre Roma e Filipos, no norte da Grécia.
Imagina o que o Espírito Santo promoveu no coração daqueles guardas. E diz aqui, não foi só os guardas pretorianos, não foram só os soldados romanos, todos os demais. Não sei exatamente o que são esses todos os demais, mas talvez fosse o palácio, o pretório, servos, escravos que estavam ali trabalhando em favor do imperador. O guarda ficou no turno de serviço dele, provavelmente 6 horas de turno de serviço, iam se revezando. Saía do turno de serviço impactado, um ou outro impactado, outros eu sei que provavelmente desprezaram. E esse que ficou impactado, olha, tem um preso lá que é diferente de todos os demais. Talvez ele seja morto, mas ele fala com tanto amor, com tanta preocupação. Pessoas que estão tão distantes, e mais, essas pessoas distantes mandaram outras para cuidar dele. Que diferente. Tem diferença, tem gente ainda que se preocupa com o outro, existe amor ainda. E assim o Evangelho, creio eu, foi espalhado por toda Roma. Podia até falar contra, mas estavam falando do Evangelho. Causou um burburinho. Não foi Paulo que plantou a igreja em Roma. Possivelmente aqueles homens das 15 nações que estavam ali em Jerusalém no dia de Pentecostes, Atos 2, estavam romanos lá também. Provavelmente aqueles que se converteram naquele dia voltaram para Roma e fundaram uma igreja ali. E agora Paulo estava, o apóstolo dos gentios. Naquela época foi o apóstolo Pedro que pregou. Agora eles conhecem o apóstolo dos gentios e o apóstolo está preso. Talvez alguns pensassem, acabou o Evangelho. Como se não bastasse a morte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agora o apóstolo dos gentios está preso. Aquele que fora comissionado pelo Espírito Santo, que veio da igreja de Antioquia, uma igreja missionária, estava preso no corredor da morte. E certamente isso causou um burburinho na igreja, nos crentes romanos. E veja que a prisão de Paulo promovia o avanço do Evangelho. Em 4:22, Filipenses 4:22, a Bíblia diz assim, preste atenção: todos os santos vos saúdam. Paulo encerrando a carta aos Filipenses. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Especialmente os da casa de César. Crentes romanos, eles estavam firmes. Não é porque o apóstolo de Cristo Jesus estava preso que o Evangelho havia parado. Não era impedimento, ao contrário. Deus usou aquela circunstância adversa para o avanço, para promover o avanço do Evangelho. E tem mais coisas que aconteceram. Aqueles crentes romanos estavam atemorizados. Eles tinham medo de pregar o Evangelho, de compartilhar, de falar do amor de Deus, de falar de Jesus. E de repente eles veem o apóstolo Paulo aprisionado, encarcerado, talvez até sujeito a pena capital, pena de morte, pregando com ousadia e intrepidez do cárcere, da sua casa alugada, da sua prisão domiciliar. E os guardas pretorianos ouvindo este Evangelho, as pessoas do palácio e do pretório ouvindo o Evangelho. O Espírito Santo tocou no coração daqueles crentes em Roma, aqueles que estavam escondidos, amedrontados, aqueles crentes 007, agentes secretos, começaram a sair pregar com todo vigor a palavra de Deus. Não tinham mais medo. Deus usou a prisão do apóstolo Paulo para promover um avivamento entre na igreja dos romanos, entre os crentes romanos. E prossigamos aqui. Isso no 14, a maioria dos irmãos, quer dizer, nem todos, estimulados no Senhor por minhas algemas, Deus usando aquela circunstância terrível da prisão para promover um avivamento. E quando tem avivamento, tem evangelização, irmãos. Quando você vê a igreja gelada, igreja fria, é a igreja dentro das 4 paredes. Quando o Espírito Santo enche o crente sai para falar do amor de Deus, ele não guarda só para ele. E assim foi o que aconteceu naquela época. Eles falam, olha o que a Bíblia diz, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E Paulo ele toma conhecimento que dentre esses que estavam pregando o Evangelho, alguns proclamavam a Cristo por inveja e porfia, rivalidade, por disputa, por discussões. Talvez líderes da igreja de Roma, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, estavam enciumados, porque mesmo Paulo estando encarcerado, ele se destacava, era um grande homem de Deus, usado poderosamente por Deus.
Ele podia estar algemado nos grilhões, nas algemas, nas correntes, mas a palavra de Deus continuava avançando. O evangelho continuava avançando. E talvez aqueles líderes, isso é do ser humano, eles ficaram enciumados, com inveja, e meramente com motivação condenável, por inveja, por discussões, simplesmente eles queriam que a situação do apóstolo Paulo piorasse na cadeia, para que eles voltassem a ter, possivelmente, esse destaque, essa eminência na igreja de Roma. É possivelmente isso que aconteceu. Agora, o fato é que a Bíblia diz que eles pregavam a Cristo. O conteúdo era doutrina sã, era a doutrina dos apóstolos, era o verdadeiro evangelho. Mas o problema era a motivação do coração destes homens. Enquanto outros pregavam por amor, eles queriam abençoar a vida de Paulo, eles pregavam por verdade. Alguns eram movidos por inveja, por rivalidade. Sabe o que nós aprendemos aqui? Toda vez que você for servir a Cristo, toda vez que você se envolver na obra de Deus, avalie as motivações do seu coração. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar a igreja, mas o nosso Deus você não engana, não. Avalie as motivações do seu coração. Por que você quer servir a Cristo? Por que você quer se envolver na obra de Deus? É para aparecer? É orgulho? É sentimento de superioridade? Você quer mandar? Você quer ser o dono? A igreja é tua? Deus conhece as motivações do teu coração. Deus conhece as motivações do meu coração. Deus sabe o que se passa em nossos corações. E um dia tudo vai ser trazido à tona. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, irmãos. Então tenha o temor e a reverência do Senhor. Saiba disso aqui. Se você está envolvido na obra e suas motivações são erradas, não adianta você pregar a ortodoxia da fé cristã. Não adianta você pregar a verdadeira doutrina bíblica, as bases da fé cristã, se a sua motivação é condenável. Porque um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, e o nosso Deus está vendo tudo isso. Nós precisamos todos os dias, nenhum de nós está imune a ter motivações equivocadas. Nenhum de nós é blindado contra o pecado, irmãos. Nós dependemos da graça de Deus, é Ele que nos conserva. Veja que foi Deus que mexeu no coração daqueles crentes que estavam acovardados por meio da prisão do apóstolo Paulo. É sempre Deus, a glória de Deus não é minha, não é sua, a glória é sempre dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Aleluia. E continuamos aqui para entendermos o que está acontecendo. Paulo descrevendo nessa carta que é tão atual. Será que era só os crentes lá em Roma que tinham esses problemas? Será que a igreja hoje, na atualidade, não tem problemas? Será que não tem gente pregando o evangelho com motivação condenável? Gente que quer dinheiro, gente que quer status, gente que quer poder? Assista a televisão. Não precisa ser um grande teólogo para entender que estão pregando falsas doutrinas, agradando e massageando o ego de multidões. Meus irmãos, sempre aconteceu isso. Multidões acompanhavam Jesus. Jesus não deixou barato, não. Vocês me acompanham porque vocês querem pão, mas quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ó, todo mundo, ó. Pernas para que te quero. Eu só queria o pão. Eu só queria a bênção. Eu só queria a cura. Eu só queria o carrão. Não, você tem que ter comprometimento comigo, disse Jesus. E sabe o que Jesus falou para os apóstolos? Não, vocês são meus líderes. Vem aqui comigo. Não. Vocês querem ir embora também? Igreja verdadeira é igreja de porta aberta. Você entra voluntariamente. E se quiser sair, está aberta a porta. A igreja de Cristo. E quem vem aqui chama ele de Senhor, tem que obedecê-lo. Não quer obedecer? Não precisa ficar na igreja. E é assim que Jesus ensinou. Não sou eu, não é o pastor Júlio. Verso 17, aliás, 17 não, 18. Paulo tomou conhecimento então que dentre aqueles que pregavam o evangelho, alguns pregavam por rivalidade e inveja. Sabe como que é o crente dodói? O que ele faria? Oh meu Deus, eu sou um coitado,
Meu Deus! Lembra de Elias que nós pregamos? Só sobrou eu, Senhor! Só sobrou eu! Fica quieto, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, que eu preservei. Paulo não murmurou, e ele estava preso, irmãos. Paulo não ficou se lastimando. Paulo não ficava, Epafrodito, eu sou um mártir da igreja, eu vou morrer e os irmãos aí estão pregando por mim. Não. Sabe o que ele fez? Leia aqui comigo, por favor. 18. Que importa que estão pregando a Cristo com motivação errada, estão pregando a verdade. Deixa pregar. Problema, entenda aqui, irmãos, tem gente que entende errado esse texto. Então pode pregar qualquer evangelho? Não, o verdadeiro evangelho. Eles pregavam a Cristo de verdade, não era falsa doutrina não, a motivação do coração que era errada. Então aquela doutrina que pregam na televisão, via de regra, não serve, é falsa doutrina. Agora, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, ainda que a motivação do coração seja condenável, louvado seja Deus. Cristo seja engrandecido. Seja por verdade, seja por pretexto. É isso que Paulo está falando. Não é para pregar qualquer evangelho, falsa doutrina. Não. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. É só por meio de Jesus que você pode restaurar o seu relacionamento com Deus. Então não é qualquer evangelho. Tudo bem? Assim que o Senhor diz aqui na palavra dele. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui no verso 18. Que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Carta da alegria, né? Também com isto me alegro, me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Lá no começo, na fundação da igreja de Filipos, no passado, Paulo estava feliz. Lembra lá por volta de meia-noite? Paulo e Silas presos, acorrentados, as pernas presas nas cadeias. E eles cantavam e oravam louvores a Deus com alegria. Paulo aqui está preso. Continua alegre, irmãos. Ele podia falar: poxa Deus, mas eu trabalho para a tua glória, eu continuo preso, eu continuo sofrendo. Não, ele continua alegre. Para ele é uma alegria sofrer por amor de Cristo. Muitas vezes a igreja ocidental tem sofrido com o evangelho superficial, água com açúcar, em que não existe a possibilidade de sofrimento. E eu quero enfatizar: o sofrimento é uma das disciplinas espirituais que Deus usa na minha vida e na tua vida para nos aperfeiçoar. Tem gente que vem para a igreja agora, não tem umas igrejas que falam assim? Venha para cá, acabaram-se todos os seus problemas. Reza forte, campanha de marketing, publicidade. Está trabalhando com orgulho, egoísmo do coração humano, as necessidades humanas, que não tem nada a ver com as mais profundas necessidades espirituais e morais. Nossa maior necessidade é salvação eterna. As nossas grandes bênçãos são eternas. Vamos receber no porvir, não é aqui nessa terra, irmãos. Então é assim que Paulo vai dizer. E veja lá no 19: porque eu estou certo disso mesmo, pela vossa súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Paulo podia até ser condenado à morte, talvez ele fosse liberto, mas alguma coisa em seu coração o constrangia a acreditar essa libertação. Algumas versões salvação, não é salvação da alma, isso é outra questão, ele é certamente o Filho de Deus, né? Mas aqui ele está falando em libertação das cadeias, soltura da prisão. E veja com que base ele acredita na sua soltura da prisão. Primeiro, e aqui a gente fica maravilhado, né? Porque ele fala: as súplicas dos filipenses, as orações incessantes, persistentes daquela igreja pobre, tão distante, que há uma década não via. A oração tem poder. Mas não a oração em si, quem tem poder é Deus. Mas Deus usa as orações, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, em Tiago,
Por quê? Porque Deus estabelece os fins, seus propósitos soberanos, e Ele estabelece os meios. E muitas vezes Deus estabelece como meio para se atingir o propósito dele, as orações. Então oração muda as coisas. Oração muda a história. Oração muda o curso, o rumo de uma nação. Nós precisamos orar. Orar sem cessar. Paulo ensinou isso em 1 Tessalonicenses 5,17. Devemos orar insistentemente. Até quando, pastor? Até quando Deus responder. Se Ele não responder, amém. Continua orando. Até que Ele responda. Mas continue a orar. Ore sempre. Ore sem cessar. Paulo acreditava na sua libertação, a soltura da prisão, por causa da intercessão dos filipenses. Veja, meus irmãos, todos nós estamos inseridos numa batalha espiritual. E veja que Paulo está falando de uma batalha entre uma igreja pobre, perseguida, que sofria com intolerância religiosa, contra o poderoso Império Romano. Era os Estados Unidos da América naquela época, a grande potência mundial. Como é que crente simples como a gente, por meio de oração, dobrando o joelho, pode mudar a história, transformar o coração até do imperador? Deus faz isso. Por meio das orações, Deus muda as coisas. Ele é soberano. Então são esses simples filipenses que Deus estabeleceu que assim o fizessem. E mais. E aí vem o que exatamente transforma e usa essa oração. A providência do Espírito de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, não é de Jesus Cristo. Alguém pode perguntar: eu já fui batizado no Espírito? Você já foi, se você é filho de Deus. Você recebe o Espírito Santo no momento que você é regenerado, você nasce de novo. Então você já é batizado no Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo habitando em você. E Ele habita permanentemente em tua vida. E é Ele que vai conduzir a tua caminhada, a tua vida cristã. Então, veja que esta providência é a assistência, é a ajuda do Espírito Santo. É aquela força, na força do Espírito Santo, por meio das orações dos filipenses, Paulo seria liberto. E é assim que acontece em nossas vidas. Na força do Espírito Santo, por meio da tua oração, vai acontecer um grande milagre. Vai acontecer uma grande bênção. Vai acontecer algo extraordinário. Mas você precisa crer e precisa agir. Tem gente que ora, mas não age. Não adianta. Tem que orar e agir. Fazer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E Paulo ele continua: segundo a minha ardente expectativa e esperança que em nada serei envergonhado. Aquele homem era tão confiante que ele fazia a obra de Deus. Ele tinha uma comunhão tão absoluta com Deus, que ele sabia que aquela prisão não o envergonharia. Ele tinha certeza que ele estava preso porque ele era fiel ao seu chamado. Ele era o apóstolo dos gentios. Então ele pregava a palavra de Deus com ousadia e intrepidez. E ele sabia, tinha certeza que não seria envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Como é que Cristo poderia ser engrandecido pelo corpo dele? Vivo, nós já sabemos vivo como que vai ser. Pela boca de Paulo, ele anunciava o Evangelho. Deus era glorificado. Ele fazia Deus conhecido entre todos os povos pagãos, gentios da sua época. Pelas mãos de Paulo, ele trabalhava para a glória de Deus. Pelos pés de Paulo, ele ia até onde Deus o enviava, a direção de Deus. Pelos joelhos de Paulo, ele orava, intercedia pela igreja. Cada igreja fundada, ele tinha a preocupação de interceder. E muitas vezes ele voltava para ver como que a igreja estava. Ele tinha um coração de pastor. Ele cuidava do rebanho do Senhor Jesus, né? E aí continua no verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo. Paulo ele tinha tamanha comunhão com Cristo que ele podia dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo ele tinha Cristo transbordando na sua vida de tal maneira que as pessoas olhavam para ele e podiam enxergar Cristo Jesus. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Veja a comunhão deste homem santo de Deus, que podia falar isso. E ele disse ainda:
o morrer é lucro. Mas como é que é isso? O morrer é lucro? Primeiro eu quero tirar algumas mentiras que espalham por aí sobre a morte. A morte não é o fim de todas as coisas. A morte é o começo da eternidade. Quando um crente morre, o corpo vai para a sepultura, alguns são cremados. Cemitério vertical, qualquer cemitério, é só o corpo, mas a alma volta imediatamente para Cristo. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, esteja atento, essa é a tua esperança. Esperança é certeza. Quando você fechar os olhos nessa terra, você abrirá os olhos na eternidade, junto de Jesus Cristo. Que esperança, irmãos. Você pode sofrer o que for nessa vida. Essa vida terrena é passageira, ela é a antessala da eternidade. Mas quando você fechar os olhos para esta vida terrena e abrir os olhos na glória, quando você estiver andando pelas ruas de ouro, transpondo os portões celestiais, você estará junto de Jesus Cristo, aquele que disse que estaria contigo todos os dias até o fim dos tempos. Ele já está contigo por meio do Espírito Santo que habita em você. Ele está nos céus intercedendo por mim e por você. Mas na eternidade nós estaremos junto com Cristo Jesus. Então que negócio é esse de sono de alma? Sono da alma. O crente morre e ele fica num sono. Eu vou ler de novo o que Paulo está dizendo aqui. Porquanto para mim o viver é Cristo e o dormir é lucro? Não. O morrer é lucro. Porque quando você morre, segundo a Coríntios 5, 6 e 8, você passa a habitar com o Senhor Jesus. A sua alma vai imediatamente para a presença de Jesus. Que negócio é esse de sono de alma? Você vai estar consciente na eternidade, nos lugares celestiais da presença de Jesus Cristo. Isso eu estou falando quem é filho de Deus. Porque aquele que morre sem Cristo, esse já vai começar a sofrer choro e ranger de dentes. É ainda o estado intermediário entre a morte e a ressurreição, que ainda haverá ressurreição, mas ele já está sofrendo, aguardando o julgamento final. Mas quem morre em Cristo, aleluia, quem morre em Cristo, vamos estar com Cristo Jesus, glória a Deus. Vai acabar todo o sofrimento, irmão. Sabe aquela dívida que você não consegue pagar e está acabando com seus cabelos? Não sei se é o caso, né? Sabe aquela briga, aquela confusão, aquela doença, aquele ente querido que morreu, você não consegue superar o luto? Não haverá choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais miséria. Cristo vai estar lá para te abraçar. Aleluia. Glória a Deus por isso. Vai acabar todo o sofrimento, irmão. Acredite nisso, irmão. Essa é a verdade. Todos nós seremos perfeitos, semelhantes a Cristo Jesus no caráter e na conduta. Não vamos mais pecar. Isso é só o princípio, depois vem ressurreição. Aí a sua coroa vai estar lá pesada de tanta pedra preciosa, porque Deus vai te coroar, vai te recompensar por tudo que você fez para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Não tem purgatório também não se engane. Não sei quem inventou esse negócio, não está na Bíblia. Não, morreu em pecado, aí vai para o purgatório para purgar os pecados, aí você vai para o céu. Não inventa, a Bíblia é a palavra de Deus, meu irmão. Não acredite nessa mentira. Não, isso não acontece. A minha alma, eu vou reencarnar, porque eu tenho que pagar. Jesus já morreu na cruz e pagou os pecados seus, os meus, do presente, do passado, do futuro. Que reencarnar, que nada, que mentira do diabo é essa? Não acredite nisso. Isso não é verdade, é uma falsa doutrina. Se você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a verdade é essa: o crente vai imediatamente para a presença de Cristo. O não crente já vai estar em sofrimento no lugar dos mortos. E haverá a ressurreição dos corpos e o juízo final para depois iniciar a eternidade. Essa é a verdade bíblica. Se você crê na Bíblia como a palavra de Deus, crê nisso. Se não crê, só o Espírito Santo para convencer e iluminar o seu coração. Entretanto, veja o dilema que Paulo entra. Ele se encontra num dilema. Olha, o partir é aquela ideia de levantar acampamento, de soltar as amarras do navio, da embarcação, para seguir viagem, para chegar no porto seguro, no caso, os lugares celestiais, que seria morrer
para ir habitar a alma dele imediatamente com Cristo. Mas Paulo entra num dilema. Mas espera aí, se eu pensar nisso, eu estou sendo mais ou menos egoísta. Claro que é muito melhor eu ir logo morar com Cristo. Mas e os meus irmãos filipenses? Nós vamos ver nessa carta que a igreja de Filipos era uma bênção, igreja missionária, igreja que não tinha escorpião no bolso. Corinto, a igreja de Corinto era assim, mão de vaca. Paulo plantou a igreja em Corinto, eles não sustentavam Paulo. Paulo fez o quê? Foi fazer tendas. Sabe quem ajudou a sustentar o apóstolo Paulo? Os filipenses. Igreja pobre. Igreja pobre. Foram os filipenses que sustentaram Paulo na igreja de Corinto. Deve ser uma vergonha para quem era de Corinto, mas é isso que aconteceu. Então veja que aqui Paulo está dizendo: se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir, de morrer e habitar logo com Cristo, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, verso 24, por vossa causa, ele está se dirigindo aos filipenses, é mais necessário permanecer na carne. Carne aqui não é inclinação para o pecado, não. Carne é você estar na vida terrena, esse corpo, né? Paulo então olhava: poxa, eu vou para a glória, mas tem muito trabalho a ser feito. É um coração generoso, é um coração pastoral, não pastoral de pastor o ofício, pastoral aquele que cuida, que ama, que apacenta. Isso qualquer um de nós pode ter, e às vezes o pastor não tem um coração assim. Mas então é esse coração que ama, que cuida, que considera o interesse do outro superior ao seu próprio. Paulo, ele, ao invés de se preocupar com suas necessidades, ele estava no corredor da morte. Ele pensava nos filipenses. Deus nos ajude a ser assim, porque nós somos egoístas. Nós pensamos só no que nos interessa, pensamos só nas nossas vontades. Quando a gente procura Deus em primeiro lugar, não é assim? Senhor, me cura. Senhor, traz meu filho que está nas drogas. Senhor, traz o marido que está distante. Paulo, quando ele tem aquele verdadeiro amor cristão, a mola mestra, a mola propulsora que impulsiona nossas vidas para um patamar superior de caráter cristão, de conduta cristã, de vida cristã, é esse verdadeiro amor cristão que constrangia o coração dele, movido pelo Espírito Santo, a pensar em primeiro lugar no outro, ao invés de pensar nele mesmo. Que Deus nos ajude a sermos assim, pelo menos um pouquinho. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Verso 24. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ele está pensando, ele já é um homem de Deus, consagrado, embora ele entenda que precisa continuar desenvolvendo a sua salvação, a sua santificação, nesse sentido. Mas ele está preocupado com o progresso e o crescimento espiritual dos filipenses. Que ensinamento para nós, irmãos. A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Imagina Paulo sendo solto. Ele foi, possivelmente ele foi solto. Depois ele vai ser preso de novo e morto, martirizado pelo imperador Nero. Mas considerando essa hipótese, que eu acho que é a mais adequada, provavelmente ele voltou lá para Filipos. Imagina a alegria. Imagina a alegria da igreja, recebendo o apóstolo Paulo de novo, e glorificando a Deus, porque ele estava preso no corredor da morte. Deus o livrou das cadeias, e ele também se alegrando, aquele chororô, aquela alegria no coração. Pois bem, finalmente nós vamos encerrando. Os versos 27 ao 30 fala sobre a unidade cristã na batalha espiritual. Eu já falei em algum momento aqui da minha homilia, do meu sermão, que nós todos estamos inseridos numa batalha espiritual. Meu irmão, não dá para fugir dessa não, viu? Talvez você, o jovem homem, você vai conseguir deixar de servir o exército, né? Mas nesse daqui não tem jeito não, nem homem nem mulher. Nós estamos inseridos numa batalha espiritual. Você faz parte das fileiras do exército do Senhor Jesus Cristo, o general de guerra, o Senhor dos exércitos. A sua batalha é travada muitas vezes na mente,
muitas vezes na dimensão espiritual. Aqui entre nós existe uma certa conexão do mundo espiritual com o mundo físico. É que Deus não abre nossos olhos espirituais, mas certamente aqui entre nós há demônios e há anjos. É uma batalha espiritual que não termina. Nosso campo de batalha também é nos relacionamentos. Como é difícil. Como é difícil. Eu sou difícil, o irmão é difícil, a irmã é difícil. Como é difícil perdoar. Como é difícil superar os traumas, as frustrações, as decepções. Esse é o campo de batalha. E os demônios agindo contra nós, e os anjos do Senhor, os anjos bons nos protegendo. É uma batalha. Creia nisso. E Paulo ele diz aqui, todos nós, nesta batalha, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Você é crente? Você crê? Você se arrependeu dos seus pecados? Crê no Evangelho? Então viva como um convertido. Bem simples assim. Viva como um crente. Para de brincar. Em outras palavras, Paulo está falando isso. Vamos traduzir aqui bem claro. Para de brincar de crente. Tenha uma conduta cristã verdadeira. Faça aquilo que agrada a Deus. Para com inveja. Para com fofoca. Para com mentira. Para com palavrões. Para de enganar o seu irmão. Para de desrespeitar o seu irmão, a sua irmã, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Viva do modo digno do Evangelho de Cristo. E calma, irmãos, todos nós temos dificuldades. Todos. É difícil. Dependemos da graça de Deus, é Ele que nos conserva de pé e incontaminados desse mundo hostil. Se Deus não nos sustentar, não temos esperança alguma. Então quando está difícil, falhou, pecou, é o que eu procuro fazer, porque é o que a Bíblia diz. Deus me perdoa. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Não é perseverar no erro. Confessa, deixa, se arrependa e vive em santidade e obediência para a glória de Deus. Vivei. Ele está falando, se você vai lá no grego, dá a ideia de exercer a cidadania. E aqui os estudiosos ficam indecisos. Se ele está falando da cidadania celestial, ou se ele está falando da cidadania romana. Porque, lembrando, Filipos era uma colônia romana, e tinha muita gente orgulhosa ali. Aqui é uma mini Roma. Eu tenho todos os privilégios e direitos de um romano. Mas as pessoas gostam dos privilégios e direitos, igual o nosso país. Mas cadê as responsabilidades, os deveres, as obrigações? Isso acontece aí fora e acontece aqui dentro, na igreja. As pessoas querem direitos, mas não olham para as suas responsabilidades, para os seus deveres. Então Paulo está dizendo, viva do modo digno do Evangelho de Cristo, estando ele ausente ou não. Ouça no tocante a vós outros. Aí ele vai dar 3 orientações para que a gente viva de acordo. Esse é o modo digno do Evangelho de Cristo, dentro dessa batalha espiritual. Firmeza, unidade e intrepidez. Estamos numa batalha espiritual, então seja firme. Seja firme, aguenta lá, irmão. Aguenta lá, irmã. A batalha não é fácil não mesmo, é difícil, é desgastante. Nós dependemos de Deus, mas seja firme. Um só espírito, uma só alma. Unidade. Como é que a gente vai avançar como um exército? Já viu a tropa em forma marchando? Todos têm que bater o pé ao mesmo tempo. Bumbo no pé esquerdo ou direito, dependendo se for marinha ou outras for, ou polícia militar. Tem que estar ombro a ombro. Direita a volver, todos vão ao mesmo tempo. Tem que ter harmonia. Tem que ter unidade. Tem que ter a mesma farda. Tem que ter o mesmo propósito, a mesma missão. Um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Não é lutando uns contra os outros. Será que tem luta na igreja? Era só lá em Filipenses? As igrejas hoje têm luta entre os irmãos. Parece que o inimigo está aqui dentro, não está lá fora. Meus irmãos, o nosso inimigo não são homens, muito menos nossos irmãos. Nosso inimigo, o inimigo de nossas almas é o diabo e seus demônios.
E tem gente que está pelejando, está lutando contra o irmão, contra a irmã. Já tentou sair com o carro? Você deu a partida e saiu com o carro sem abaixar o freio de mão? Até vai sair. Daquele jeito, sabe? E uma hora vai destruir o seu carro. Muitas igrejas estão assim. Freio de mão levantado. Até avança um pouquinho. Está pregando a palavra de Deus, doutrina correta. Mas tem briga interna, tem desunião, tem desavença, irmão ofendendo outro irmão, irmã ofendendo outra irmã, um humilhando o outro, um ofendendo o outro, pessoas incapazes de pedir perdão, pessoas incapazes de se reconciliar, de reconsiderar, de considerar o interesse do outro superior ao seu, de levar o tapa no outro lado da face, caminhar a segunda milha, de amar o inimigo. Está com mais dificuldade de amar o irmão, quanto mais amar o inimigo. Não vou nem falar disso. Irmãos, nós precisamos da graça de Deus. Eu estou falando aqui, a pregação é primeiro para o pregador. Eu também dependo da graça de Deus, porque não é fácil. Na verdade é impossível viver isto. Por isso que Paulo depende de Cristo. Ele está em Cristo. E é o próprio Cristo, no poder do Espírito Santo, que o conserva e o sustenta. Por isso que ele fala em firmeza, um só Espírito, unidade, uma só alma, é a unidade cristã. E sabe o que é o que cola o cristão um com o outro? É o amor cristão, mas o verdadeiro amor. Depois leia lá a descrição poética e belíssima lá de Paulo, em 1 Coríntios 3, o que é o amor. O amor ágape, o amor de Deus. O amor, conforme Pedro, que cobre multidão de pecados. Nós precisamos desse verdadeiro amor cristão, que é a base que nos mantém unidos, ombro a ombro, marchando com o propósito de glorificar Cristo, priorizando a primazia de Jesus Cristo. Não é a Igreja Batista Betel em Jardim Adriana, não é o pastor Júlio, não é ninguém da igreja. A primazia é Cristo. Cristo em primeiro lugar. Cristo, Cristo, Cristo em primeiro lugar. Os holofotes são em Cristo, não pode ser em você. No pedestal está Cristo Jesus, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. A Ele toda a honra e toda a glória, louvor e adoração hoje e sempre, em nome de Jesus. E a intrepidez, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Às vezes parece que o inimigo ele se agiganta, não é verdade? A gente fica com medo. Mas Paulo está dizendo que nesta batalha espiritual, nós precisamos ser intrépidos. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Um dia o próprio Satanás vai dobrar os joelhos e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Não vai ter como recusar isso. Jesus está voltando. Pois o que é para eles prova evidente de perdição e para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. A prisão de Paulo, as prisões de Paulo, os açoites, o naufrágio, toda aquela vida de sofrimento. Quem é inimigo da fé cristã, está vendo? Cadê o Deus dele? Não é assim que os ímpios falam? Os incrédulos falam? Os não crentes? Se está doente, cadê o seu Deus? Eles zombam ainda, né? Mas isso que pode parecer, e aqui é uma teologia do sofrimento. Talvez muitos aqui queiram, poxa, o que a Bíblia fala sobre, por que o justo sofre, né? Por que o justo sofre? Olha, aqui Paulo está dando uma explicação sobre o sofrimento. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, prisão, sofrimento, açoite, é para vós outros, vós que creem, os filhos de Deus, os santos em Cristo Jesus, prova de salvação, evidência de salvação. E isso da parte de Deus. É Deus que manda o sofrimento. Porque vos foi concedida a graça, concedida, foi dada, doada, é uma dádiva, é um dom, é um favor imerecido, essa graça de padecerdes por Cristo. Não é só o de crer. Se você crê em Cristo, isso é dom de Deus. Foi Ele que abriu o seu coração, você ouviu alguém pregando o Evangelho e você se converteu, se arrependeu, creu. Agora veja que não é só o crer em Jesus, mas o sofrer, o padecer por Cristo também é dom de Deus. Eu entendo, você entende? Não sei, eu não entendo. Pode ser um mistério de Deus.
mas não despreze essa verdade bíblica. Se você quiser refutar uma verdade bíblica, aí fica difícil. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Pois tendes o mesmo combate, verso 30, que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo estava envolvido nessa batalha espiritual. Ele exortava a igreja que pelejasse, que entrasse em campo de batalha espiritual com essa firmeza, com a unidade e com a intrepidez, sempre na dependência de Deus em Cristo Jesus. E ele falava: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Provavelmente lá em Filipos, colônia romana, havia o culto ao imperador. Então eles eram perseguidos, os crentes, porque eles não queriam chamar César, no caso Nero, de Kyrios, de Senhor. Para eles, Kyrios, no grego, Senhor, era somente Jesus Cristo. E alguns foram mortos, alguns foram torturados, alguns tiveram que fugir de suas casas, de suas terras natais, mas não negaram a Cristo. Que o Senhor Jesus nos ajude a termos essa intrepidez, essa unidade, a termos, ó Deus, em nome de Jesus, essa firmeza, que aprendamos a depender da graça de Deus em todo o tempo, para que possamos glorificá-lo, e assim Cristo seja engrandecido na minha e na tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus e querido Pai Celestial, que palavra tremenda, Senhor. E como é difícil, na verdade impossível, humanamente falando, de vivermos e experimentarmos esse cristianismo de altíssimo padrão. Por isso suplicamos a Ti que o Senhor nos capacite, derrama a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Conserva-nos íntegros, Senhor, puros, que possamos andar sempre em santidade e obediência. E quando falharmos, Deus, perdoa os nossos pecados. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de um coração cheio de ira, de ódio. Livra-nos, ó Deus, de um coração que não é capaz de perdoar. Livra-nos, Senhor, da inveja. Livra-nos, ó Deus, do sentimento de inferioridade ou de superioridade. Livra-nos, Deus, da arrogância, do orgulho, do egoísmo. Livra-nos, ó Deus, de todos os pecados. Que possamos refletir a Tua glória por meio das nossas palavras, as sólidas doutrinas da fé cristã, mas também através de uma conduta cristã irrepreensível, do caráter semelhante ao de Cristo Jesus. Ó Deus, precisamos de Ti, precisamos da Tua graça. Senhor, acalma nossos corações. Ó Deus, mostra-nos o que estamos fazendo de errado. Mostra-nos, ó Pai, em nome de Jesus, o que podemos fazer para corrigir os nossos erros. Ó Deus, desvia-nos do caminho mau e concede-nos graça para vivermos em santidade para a glória e louvor do Teu santo nome. Abençoa, Senhor, este povo que está aqui reunido. Ó Deus, em nome de Jesus eu peço pelos Teus filhos e filhas, que o Senhor derrame suas inúmeras graças sobre eles, de modo que eles possam crescer no conhecimento, e também graça, que eles tenham mais do que conhecimento intelectual, mas um conhecimento pessoal do Senhor, uma relação pessoal, íntima e profunda com o Senhor, por meio de Jesus Cristo. Que Seu Santo Espírito seja derramado com todo o poder sobre as nossas vidas. O Senhor que já faz o Espírito habitar em nós, que Ele possa encher-nos de Sua plenitude de poder, para que o Senhor produza em nós o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade e o domínio próprio, Senhor. Socorre-nos, Deus, porque nesta caminhada nós não temos forças algumas. Confiamos absolutamente em Ti. Pedimos o Teu socorro. E Pai, eu também oro, se porventura há entre nós pessoas que ainda não deram um passo de fé, pessoas que ainda não reconheceram que precisam de Jesus Cristo, precisam de um Salvador, e o Cristo crucificado é o único Salvador. Pessoas que ainda não têm Jesus como Senhor, Salvador e amigo. Ó Pai, que esta pessoa agora seja impactada e tocada pelo Espírito de Deus.
e que haja salvação nesta noite, Pai, para louvor e glória do Senhor, e assim que haja festa do céu e festa aqui entre os teus santos da igreja militante. Nós te agradecemos por tudo, Pai, pelas tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Que Deus abençoe a todos.